Todos. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Bom, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito grata, né? Tive uma satisfação imensa de poder ter lido o trabalho da Daniela, porque eu aprecio muito a literatura, eu gosto muito da literatura, e sei que a Daniela também é uma estudiosa dessa área. E ela fez um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bonito. Ela utilizou a obra, né, do mestre Graça, do Graciliano Ramos, que é Vidas Secas, que é um livro considerado mais lido no Brasil, inclusive com várias traduções para outros países, né? A gente sabe que foram feitas 23 traduções para outros países, então é uma obra muito lida e muito bem considerada, né? E também foi muito bom ver a trajetória das paixões aplicada em outras materialidades, em outros contextos, né? Isso foi muito interessante. O formato aqui da palestra eu creio que já foi dito, que a Daniela apresentará por 1 hora, e depois, por 30 minutos, poderão ser feitas os questionamentos, né? E, por fim, eu gostaria de estar apresentando a palestrante de hoje, que é a Daniela Rodrigues de Oliveira, mestranda em Linguística pela Universidade de Franca, com fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, possui especialização em linguagem e ensino pela Unifacef, e é graduada em Letras pela mesma instituição e em Direito pela Faculdade de Direito de Franca. É docente efetiva na Prefeitura Municipal de Orlândia, na disciplina de português, de língua portuguesa. Atua também como docente na Escola Liceu, aqui de Franca, na disciplina Literaturas Brasileira e Portuguesa. Ministrou aulas na Faculdade de Ciências Empresariais de São Joaquim da Barra, no curso de Direito, com as disciplinas Teoria da Argumentação e Metodologia Científica, também nos cursos de Administração e Contabilidade, com a disciplina Língua Portuguesa. Então, ela vai estar falando, o título da palestra dela é Rasgar-se e Remendar-se, a Via Crucis das Paixões em Vidas Secas. Eu passo a palavra a ela. Boa tarde a todos. Vocês também me ouvem bem? Obrigada. Sirlene, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelas palavras. E podemos começar? Sou eu que vou colocar os slides? Daniela, só um segundo que eu já estou colocando para você, mas aí você já vai poder passar, tá? Porque aí você já está como moderadora. Ok, já apareceu. Muito obrigada, viu? Bom, então, a minha palestra, ela compõe o ciclo de palestras do Grupo PARE, do Patos à Trajetória das Paixões, que é sobre o capítulo do livro Trajetória das Paixões, uma retórica da alma. E o meu capítulo tem o nome de Rasgar-se e Remendar-se, a Via Crucis das Paixões em Vidas Secas. Eu sou a Daniela, a Maria Flávia brilhantemente me auxiliou nesse trabalho, e a Sirlene é minha moderadora. De antemão, eu gostaria de agradecer à professora Maria Flávia, pois com muita sabedoria na alma, ela permitiu que nós, do Grupo PARE, escrevêssemos nossos capítulos aplicando a teoria da trajetória das paixões de acordo com a nossa visão, nos dando asas e possibilitando um voo. Então, eu agradeço muito, porque
A maioria do pessoal do grupo já sabe que eu venho de uma outra linha teórica, né, que é a bakhtiniana. Então, eu meio que brinco que eu sou um pouco intrusa aqui, mas é uma teoria que me aguçou muito a curiosidade e uma teoria que eu achei muito bonita. Mas é uma teoria que eu conheci há pouco. Então, eu gostaria que vocês olhassem o meu trabalho como o trabalho de uma iniciante mesmo, tá? São questionamentos, são pensamentos meus, são inferências minhas. E peço permissão para entrar aqui, tá? E eu gostaria de fazer um convite a vocês. Que tal um convite literário para a gente começar essa tarde? Eu trago uma citação do Antônio Cândido que eu acho muito pertinente para o meu trabalho, para o que eu venho dizer aqui nessa tarde. A literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia, da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Então, eu vejo nessa citação aí a possibilidade de enxergarmos tudo à nossa volta por meio da literatura e de modo que a gente possa enxergar por vários prismas, de vários ângulos, de diferentes maneiras, tá? Então, eu convido vocês a, nesse momento, a partir de agora, olharem para cada personagem aqui analisado no meu trabalho, de modo a se permitir identificar-se com elas, a deixarem-se viver o que a literatura propõe. Cada um ao seu modo. Cada um ao seu modo de ver o mundo e as suas mazelas. Tá? É um convite meu. O Graciliano Ramos, ele, certa vez, comentando sobre o livro Vidas Secas, e quando ele compôs a personagem Baleia, ele escreveu uma carta à sua mulher dizendo assim: escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra, um troço difícil. Como você vê, procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que é mesmo alma em cachorro? Não me importa. O meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. Eu quero que vocês guardem essa fala dele com vocês, para a gente terminar com ela no final da minha fala, tá? A personagem Baleia vai trazer em si tudo que nós, seres humanos, desejamos, na verdade, tá? Então, o objetivo desse capítulo meu, ele é tecer breves considerações acerca da relação entre a obra Vidas Secas e o seu pacto, ou seja, a trajetória das paixões que são despertadas no auditório ao longo da leitura dessa obra, à luz da teoria proposta por Figueiredo, 2020. Assim, ao tecermos considerações sobre a trajetória das paixões despertadas no auditório, eu fiz o quê? Eu escolhi alguns excertos dessa obra. É claro que eu não analisei a obra toda, porque senão daria um trabalho um pouco maior, um pouco grande, e nesse momento eu me propus analisar alguns trechos, tá bom? E eu gostaria de esclarecer, antes de começar realmente a análise, que o auditório que é analisado, para mim, como eu comentei, a professora Maria Flávia permitiu que nós tivéssemos a liberdade, né, de escolha, de analisar, de ver a teoria sob o nosso ponto de vista. Então, o meu ponto de vista é o que eu vou trazer hoje para vocês, tá? O auditório que é analisado, para mim, é o leitor que vai ao livro Vidas Secas, é o leitor de Vidas Secas. Mas também gostaria que vocês levassem em consideração que Vidas Secas é uma obra atemporal, tá? Atemporal no sentido de que ela, embora tenha sido publicada num contexto anos atrás, ela ainda conversa conosco hoje e nos traz muitas reflexões, nos tira do nosso lugar comum e tem muito a nos dizer.
Eu começo meu capítulo falando assim, comentando o livro, e eu falo assim: a caatinga desolada pela seca. Uma família sem perspectiva de sobreviver no espaço que divide com a vegetação quase morta, onde a esperança vinha de uma nuvem que surgia no céu. Esperança que lhes era arrancada pela mesma nuvem que naquele mesmo céu se exauria. Então, o livro Vidas Secas, ele traz 13 capítulos, como a grande maioria sabe. É uma obra cíclica. Por que ela é uma obra cíclica? Porque ela começa com o episódio mudança, sair do lugar, né? É o sair de onde está. É o episódio mudança e termina com o episódio fuga. Então, embora aconteça muita coisa aí na narrativa, a família retirante sai de um lugar fugindo da seca e termina a sua saga, né, a sua história, para nós que lemos Vidas Secas, fugindo também da seca. Então, portanto, uma obra cíclica. Trata-se da história de retirantes que necessitam migrar de tempo em busca de condições para viver. A via crucis dessa família nordestina é conhecida pelo auditório por meio da esperança que os leva a seguir viagem. Então tem o sentimento que os carrega, os faz seguir adiante, que é o sentimento da esperança, mas que termina com a fuga da família. Já que a melhora de vida perseguida por Fabiano e seus não se contempla. Tanto que Fabiano, em algum momento da narrativa, ele fala assim: acabou-se. Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava negro de um lado, cor de sangue no outro, e iam tornar-se profundamente azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito ruim. A cor azul para o Fabiano, para essa família, para nós, a cor azul parece ser algo angelical, é algo sublime, né? Que acalenta, que acalma. Para o Fabiano e os seus, para essa família retirante, a cor azul era sinônimo de algo muito ruim. Tá? As personagens Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, Baleia e o Papagaio, eram rudes como a terra que os provinha. Por que eles eram assim? Devido às opressões que sofriam, às injustiças sociais que os rodeavam, sem contar a vida sofrida que sobreviviam. Eu gostaria que vocês também se atentassem para essas questões na minha leitura. Por que esse livro é atemporal? Porque ele não fala só da questão da seca, ele vai tratar também das injustiças sociais e da vida sofrida das pessoas que vivem na seca e do descaso dos governantes. Então, são essas nuances aí, são esses trechos que eu me preocupo em pegar na obra para analisar, tá? A Miranda ele fala assim, ó: seres à margem. Os retirantes de vidas secas trazem consigo a marca da desgraça irremediável que os açoita. Como o próprio Graciliano afirma, o autor deles tenta se aproximar com uma simpatia. Então, o Graciliano Ramos, ele usa a linguagem literária de modo que ele aproxime o narrador, se aproxime das personagens com simpatia, ora mais, ora menos distanciado. Porém, sempre comovente na cautela com que ele expõe essas próprias personagens. A escrita se aproxima muito, limítrofe do seu auditório. Então, é uma escrita, uma linguagem que se aproxima muito de quem lê, aproxima-se muito daquele que aceita o convite para entrar no salão de Graciliano Ramos, para com ele estabelecer a identificação necessária ao despertar das paixões evidenciadas nessa obra. Um traço muito importante em Vidas Secas é, sem dúvida, eu volto a dizer, é o trabalho com a linguagem. Eu diria que é o ponto central, é o trato com a linguagem, é o modo como a linguagem é trabalhada e é escolhida, não ao léu. É uma linguagem trabalhada para que o auditório se aproxime mesmo de uma personagem ou de outra e com ela estabeleça uma identificação. Uma vez que a vida é composta por meio dessa linguagem, né? Por meio de construções feitas nela. E também pela narrativa poética.
A narrativa poética e a narrativa na literatura tem muita força, por quê? Porque ela precisa conseguir fazer com que o auditório imagine aquela cena que está sendo descrita, contada, relatada, tá? De modo que Graciliano Ramos faz com maestria. O narrador de Graciliano Ramos, ele nos transporta para o momento em que a baleia morre, por exemplo, de modo que você sente a dor que a baleia sente, tá? Nós chegaremos lá. Então, a narrativa poética transporta-se o auditório à secura do sertão. O sertão, demasiado solitário, denota a solidão e o desamparo das suas personagens, enquanto que o auditório, que lê, sente tamanha solidão. E a partir do momento em que inicia a leitura, o leitor sente a dor da família retirante, sobretudo a dualidade paradoxal do fio linear entre vida e morte. O tempo todo, o auditório se sente entre a vida e a morte. E quem é que se sente assim? Os personagens de Vidas Secas, tá? Fabiano, Sim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, o baleio, o papagaio, personagens que isolados em si, porque quem vai à leitura de Vidas Secas percebe que cada personagem tem o seu momento de fala conosco, auditório, de fala com a gente. Ele mostra pra gente as suas mazelas, as suas tristezas, as suas dores, as suas cicatrizes e as feridas abertas, tá? Em meio a uma caminhada sofrida, sem perspectivas de melhora, vidas que tentam sobressair a secura da terra e de suas vidas. Vida e morte. Vida contra a morte. É por isso que eu chamo meu trabalho de rasgar-se e remendar-se. Eu me senti assim, e o auditório também se sente assim, rasgado, remendado, se sente sofrendo, né? E ao mesmo tempo segue a caminhada com a família retirante. É uma via crucis, é uma caminhada sofrida. E as paixões despertadas no auditório também percorrem essa caminhada. Segundo Miranda, o compromisso político partidário do autor é um complicador a mais na sua obra. Legítimo em suas aspirações e coerente do ponto de vista ideológico, Ramos traz à baila questões recalcadas no poder dominante. Constrói como nenhum outro escritor brasileiro a possibilidade de uma prática política no texto artístico. Então, Antônio Cândido fala isso, e a Miranda também vem falar isso para a gente, que a gente não pode desatrelar o Graciliano Ramos como um autor de literatura combatente, de literatura de luta. Ele levanta uma bandeira, e ele tem um compromisso político partidário do qual a gente não pode deixar de olhar, né, a obra. E tudo que ele fala ecoa nos dias de hoje. Isso, para mim, é muito importante. Nesse sentido, podemos afirmar que o corpo, embora isolado em si, vai além de si mesmo e se faz voz do vivido coletivo. Eu acho isso muito importante, porque quando fala que o que é dito no Vidas Secas, o que é proferido nessa obra, o que a gente vive como auditório junto com essa obra, é algo que nos transporta para o vivido coletivo. Não é só algo que dói em mim, mas que dói, que eu percebo, que eu enxergo à minha volta coletivamente, tá? Que, por sua vez, baliza a relação contratual entre o ethos, o pathos e o logos. Se fecha aí o contrato entre esse tripé, tá? Ao ler Vidas Secas, as vivências sofridas e as chagas impostas pelo meio despertam no auditório paixões que em uma mesma instância comovem, provocam compaixão e indignam seu leitor, porque este também sente e vive as chagas da Via Crucis junto aos retirantes de Vidas Secas. Como afirma Figueiredo, na sua proposta de ampliação da teoria da trajetória das paixões, uma das estratégias mais eficazes no processo persuasivo é o de despertar as paixões no auditório, haja vista que as emoções, as paixões humanas, quando despertadas, causam necessariamente uma alteração em quem as sentem
e introduzem mudanças de juízos, o que altera e direciona os seus julgamentos e ações, né? E aí eu puxo um ganchinho aqui, que é uma fala, eu ouvi uma palestra de um colega antes da minha, e a Maria Flávia comentou, e eu achei muito pertinente para a minha apresentação. Ela diz que a narrativa, não com essas palavras, sou eu que estou dizendo, mas ela disse mais ou menos isso. A narrativa, por excelência, é altamente eficaz no despertar das paixões. Por quê? Porque ela permite que o auditório se identifique de modo diferente com uma ou outra personagem. Cada um em seu lugar. Se identifica de modo diferente, em momentos diferentes, e diferentes paixões são despertadas. Então, essa possibilidade traz para a gente a afirmação de que muitas paixões podem ser despertadas, né? Em momentos diferentes, em pessoas diferentes, em contextos diferentes, lugares diferentes, né? O estudo que segue se pauta pela trajetória das paixões, de acordo consoante com a teoria da Figueiredo, 2020, tratado no capítulo introdutório do livro que eu mencionei para vocês, que é a nossa publicação do Grupo Pari, a qual almeja refletir sobre o que acontece no processo persuasivo, a ponto de despertar paixões no auditório até a sua mudança de julgamento. Para tanto, eu exemplifiquei por meio dos estágios. Então, meu capítulo ele foi dividido estágio por estágio, tá? E para isso eu peguei trechos da obra do Graciliano Ramos para a gente ir exemplificando. Eu trouxe aqui a figura a imagem da proposta da Figueiredo, tá? Da Maria Flávia, de modo que eu tenho a liberdade de dizer que quando ela propôs a mudança, a nova leitura aí para a teoria, ela me ajudou muito, porque eu posso dizer para vocês, posso afirmar que o meu capítulo, ele tem como base, ele tem como substrato, ele está aqui na narrativa, né, o discurso da narrativa literária, e ele traz em si, ele desperta a memória do auditório, a imaginação do auditório, porque a linguagem literária, ela se faz valer desses três recursos, com excelência, né? A memória do auditório, a imaginação, a fantasia, nesse caso nós tínhamos, né? Mas eu acho que chega mais aqui, né, na imaginação, para que ele possa passar para o próximo estágio, que é a identificação, tá? Então, a partir do momento que o auditório está disponível, a partir daquela prateleira imaginária, né, que o auditório possui, eu passo para cá, nesse estágio, para mim é muito importante, da memória e da imaginação. E aí eu passo ao primeiro estágio, tá? A disponibilidade. O primeiro estágio está relacionado à disponibilidade de emoções que o auditório tem diante de um discurso. Ou seja, bem afirma Figueiredo quando ela diz que o discurso ganha poder persuasivo a partir do momento em que o orador consegue atingir a esfera passional do seu auditório, sendo necessário para isso que as emoções desse auditório estejam disponíveis, né? É o que ela bem explicou para nós. Contudo, o auditório se depara com um discurso a que se pretende em Vidas Secas. E ele percebe que há nele bem mais do que as questões pelas quais ele se interessou quando ele pensou em ler Vidas Secas. Nele, no discurso do Vidas Secas, no auditório, são despertadas paixões em virtude da surpreendente abordagem persuasiva que constitui a obra em questão, tá? O possível auditório da obra, em análise, não seria um indivíduo avesso às questões sociais do nosso país, a meu ver, tá? É uma inferência minha. Aquele que não se interessa pela questão da seca no Nordeste brasileiro, tampouco aquele que, em sua prateleira imaginária, como exemplifica Figueiredo, no capítulo introdutório, não tem por hábito ou que se utiliza mais de certas paixões ou outras em seu rol, estivesse menos acessíveis às paixões do amor, da compaixão e da indignação, que são as três paixões que eu me propus a analisar aqui, tá? Então, para mim, eu considero aqui o auditório de Vidas Secas aquele que se preocupa com essas questões e aquele que, na sua prateleira imaginária das paixões,
está propenso a sentir essas três que eu elenquei, tá? O auditório de vidas secas, portanto, é o leitor que, à primeira vista, vai à obra por interesse no assunto nela abordado. Ele não sabe o que vai encontrar, né? Certamente. Aquele que se preocupa com a questão dos retirantes da seca, dos que sentem fome, dos indivíduos de algum tipo de poder e que insistem em abusar da própria autoridade em desfavor dos oprimidos, né? E nós notamos, uma vez que as paixões são lançadas no discurso da obra do Graciliano Ramos, que o orador encontra espaço e ressonância no campo afetivo do seu auditório. Aqui, por excelência, né? Eu acredito que o orador encontra, ele faz um convite, né, para o auditório, para o leitor. Caminhe comigo nessa via crucis e vamos sentir o que precisamos sentir. A literatura, muitas vezes, ela é mesmo para ser enfrentada. A literatura ela não é apenas para deleite ou... não é. É uma questão que o auditório precisa enfrentar. Ele precisa seguir. Ele aceita o convite e ele precisa seguir. Tá? Logo, tendo a aceitação do auditório, faz seu percurso que, ao final, culmina em uma ação. Nós veremos depois. Então, o auditório estando disponível a entrar em suas linhas as questões sociais levantadas por essa obra atemporal, segue adiante e percebe que se identifica com o que se depara. Percebe que, apesar de a obra ter sido publicada no ano de 1938, ela nos fala até nos dias de hoje, sendo seu traço atemporal e vivo, uma característica de persuasão por excelência. A atemporalidade, uma característica de persuasão por excelência. Então, passamos agora para o próximo estágio, que é o da identificação. A Maria Flávia Figueiredo, ela diz que a identificação é o gatilho para o despertar das paixões, e eu concordo com ela. É preciso que o auditório se identifique com o que lê, para que suas emoções sejam despertadas. É preciso que a gente se identifique com as coisas para que elas façam sentido para nós, né? Isso é na vida, não é só aqui, mas... é o que ocorre quando o auditório de Vida Seca se depara com personagens como a baleia. A cachorra, que tinha atitudes mais humanas que o próprio Fabiano, que assim a Vitória, que os meninos, que não tinham sequer nome, denotando a inversão aí dos valores, né? Os humanos são animalizados e os animais mais sensíveis e humanos que o homem em um meio desumanizado. O Bastos, ele vai dizer que a baleia é um locus de onde vem muitas falas e muitos silêncios, onde se encontra e também se chocam vários sujeitos de enunciação. Quem é que não está no mesmo lugar de baleia quando adentra nessa história? Tá? Eu convido vocês a prestarem um pouco mais de atenção na personagem baleia. Tá? Ela é um lugar onde muitos falam, onde muitos se silenciam. Ela é a figuração dos derrotados, mas transmite universalidade. Uma consciência ao mesmo tempo individual e coletiva. Vive um mundo de opressão, mas também o sonho de liberdade. E quem é que não vive isso também? O sonho termina em delírio, porque não há lugar para ele. Só pode ser realizado pela transformação do mundo, mas encontra lugar numa escrita da radicalidade. Tá? Então, esse é um artifício, né? A baleia humanizada, a animalização das pessoas e a baleia com traços tão humanos, é ela que rege toda a família, é ela que leva a família pela via crucis. A baleia é sábia, a baleia sabe mais, ela conhece, ela tem sentidos, ela tem percepções que os humanos não têm, tá? Essa é uma maneira de persuasão, a meu ver. Bastos, ele vai afirmar também, ele fez o pós-fácil de Vidas Secas, e ele vai falar também que, ao tratar da cachorrinha-baleia, se refere ao leitor que aqui para nós, denominamos auditório,
como um participante ativo. Então, o auditório na obra Vidas Secas é um participante ativo. Ele dá uma resposta, tá? O processo de significação da obra. Sem o auditório, essa obra não tem a significação que ela não consegue atingir a significação completa, tá? Afirmando que baleia é um lugar onde muitas pessoas se encontram, ou seja, se identificam com ela, aí a possibilidade de identificação. É um lugar de muitas falas e muitos silêncios. Ora, falas e silêncios também daqueles que a leem, mesmo sendo a figurativização dos derrotados. É igualmente uma transposição para o universal. Muitos cabem na história de baleia. Eu caibo na história de baleia. O auditório se identifica com ela e com a via crucis da família retirante que sonha com o meio, resiste e sobrevive a ele. Outra pontuação, o narrador onisciente em terceira pessoa, denominado ethos, nós, em toda a obra, faz o auditório conhecer a história de cada personagem. Ele traz para o leitor, para o auditório, cada personagem de modo que possibilita a identificação, tá? Mas ele traz de modo como se eles estivessem jogados à própria sorte. Mas, em outras vezes, por meio do discurso indireto livre, ele põe às vistas de quem participa da história, por meio da leitura, o que a personagem sentiu na cena de modo tão verossímil que o auditório sente a mesma dor, a mesma solidão, ou a aspereza do meio em que tudo acontece. Então, por meio, esse é um outro recurso que para mim, funciona para persuadir o auditório. É um narrador onisciente em terceira pessoa, mas em alguns momentos ele parece jogar as personagens, assim, a própria sorte. Parece que todos estão jogados, solitários, e que só está ali na leitura o auditório, o leitor e aquela personagem. Você fica assim, ó, frente a frente com a personagem. Você enfrenta a personagem frente a frente, face a face. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos em que ele faz o uso do discurso indireto livre, em que o Fabiano deixa transparecer e deixa o leitor, o auditório, conhecer exatamente o que ele sentiu. Vocês viram isso na voz do Fabiano e também na morte da baleia, tá? O auditório, ao iniciar a sua leitura em Vidas Secas, ele é persuadido a entrar na história, ele é convidado, como eu falei, a fazer parte dela. E o primeiro passo é a identificação. Então, concordando com a fala da professora Maria Flávia, é o gatilho para o despertar das paixões aqui. No meu texto, eu concordo com ela. Pois traz uma história de contradições reais de uma vida que ele não vive. O leitor não vive, o auditório não vive aquilo, mas com ela se identifica. Nem vida, nem morte. Vidas secas. E agora, o coração do meu trabalho, né? A parte que também despertou paixões em mim, tá? Vejamos aí. Eu vou começar com uma fala do próprio Fabiano. Ele no discurso indireto livre, ele diz assim: Fabiano, você é um homem? Exclamou em voz alta. Em se dizer isso, a si mesmo, a personagem, pensando no que realmente ele era, viu que vivendo em terra alheia, cuidando de animais alheios, nada tinha de seu. Encolhia-se na presença dos brancos e, pensando bem, ele não era um homem. Era apenas um cabra ocupado de guardar coisas dos outros. Ele não tinha nada que era dele, talvez nem os sonhos, como veremos. Ao enfrentar a caminhada dolorosa e as terríveis experiências da família retirante, o auditório que caminha junto com essa família já se identifica com a história com que se depara e com a que virá adiante. Sente-se compadecido com a dor sentida pelas personagens. Neles são despertadas paixões que o levam a também ficar-se, porque não é possível. Presta atenção bem nessa fala minha. Não é possível adentrar o sertão de Vidas Secas, seguir pela via crucis que acompanha Fabiano e sua família, e desse percurso doloroso, não é possível sair
não sair transformado ou modificado em si mesmo e para a vida. Figueiredo assevera, acerca da trajetória das paixões, que é nesse ponto que se ligam os processos identitários do auditório acionados pela identificação com a obra, por conta do discurso persuasivo do orador, passando a experienciar as alterações dos processos fisiológicos que lhe trarão sensações de dor ou prazer. Nós veremos agora. O auditório que se identifica com Vidas Secas, ele sente muitas sensações. São persuadidos pelo discurso literário que traz um trabalho com a linguagem, de modo que leva o auditório a penetrar nesse discurso, criando imagens poéticas. Você imagina a morte da baleia, você aguça a sua imaginação, a memória de tudo que você conhece sobre isso, de tudo que você já viu no Brasil sobre isso, tá? Não só no Brasil, né, mas é uma questões universais que são trazidas, né? Sentindo a secura da linguagem que denota aquele espaço em que se passa a história. A própria linguagem de Vidas Secas é seca, é uma linguagem seca. O trabalho com a linguagem, ele é feito de modo que você sente a secura. Leia Vidas Secas em voz alta para você perceber. Nesse compasso, há momentos em que sente a paixão do amor, ou se depara com a paixão da compaixão, ou por vezes sente a paixão da indignação. É o que faremos brevemente a seguir, tá? Aí um trecho da obra e fala assim: enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando. Conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente. Veja, a cor azul novamente aqui aparecendo. Então, a cor azul para eles era algo que metia medo, né? Era algo que era sinônimo de desgraça para eles. Era um azul terrível. Era aquele azul que deslumbrava, que chegava a arder os olhos, mas que endoidecia a gente. Endoidecia porque era sinal de que não ia chover. Era sinal de que a seca ia ficar mais brava ainda. Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava o proveito do beijo. Vejam esse trecho. Afastando pedaços de sonho. Os trechos que eu ponho em vermelho é para chamar a atenção de vocês, de modo que vocês percebam o trabalho com a linguagem literária que remete à imagem poética, à memória, tá? Afastando pedaços de sonho. Era tudo que eles tinham. E eu acho que às vezes nem isso eles tinham. O sonho, o sonhar. E para nós, para o auditório, o que significa o sonho? O que é sonhar? É bom. Sonhar é deleite, sonhar é a possibilidade de existir. Sonhar é a possibilidade de acontecer alguma coisa boa. Mas para eles eu acho que não tinha muitas perspectivas, não é? E o auditório percebe isso. E assim, a Vitória, tão empolgada com o preá que a baleia havia trazendo, que lambia o sangue, tirava proveito do beijo. Eles tinham tão pouca comida, tão pouca possibilidade, que até o sangue no focinho de baleia era algo que ela podia tirar proveito. Esse trecho diz respeito ao primeiro capítulo da caminhada da família retirante, mudança. Os infelizes já tinham caminhado o dia todo, e à medida que a caminhada se avança, já nas primeiras linhas, o auditório é tomado por sensações que o nortearam toda a leitura dele. E, sobretudo, o percurso das paixões nele despertado. E, ao final desse caminhar, há a transformação que se dá pela literatura, por essa narrativa combatente, de denúncia social, e que fala tão intimamente das mazelas humanas. Por meio da construção da narrativa, repleta de imagens, o auditório se vê, se identifica, é como se estivesse no cenário da narrativa.
Imagina a cena descrita de modo tão verossímil que sente o choro de Fabiano, sim, a Vitória. A cor azul, que naquele contexto figura, né? Figura algo temeroso, porquanto o azul terrível, que amedronta e ameaça a nuvem que poderia trazer chuva para eles. Esse contexto faz o auditório sentir-se endoidecido, perdido. O auditório se sente sem rumo com a família retirante. Na mesma proporção, comove-se com o auditório, com a fala do narrador onisciente, o Era Nós aqui, né? Que deixa conhecer os sonhos das personagens. Quando o narrador deixa a gente conhecer os sonhos dessas personagens, nós entrando, olha que possibilidade, nós entramos no sonho dessas personagens. Isso é muito importante e isso é muito valioso, né? Sonhos tão simples ao ver a vida que passa naturalmente aos nossos olhos, aos olhos do auditório, a vida de quem tem o pão na mesa todos os dias, mas não para aquela família, não para o menino mais velho, o menino mais novo e a família que os acolhe. Eles simplesmente gritam de felicidade quando notam que a empreendedora baleia lhes traz um alimento. O menino, ele chega a esfregar os olhos. Quando a gente esfrega os olhos, é porque a gente não acredita no que está vendo. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, né? A gente esfrega os olhos para ver se não é só mesmo o sonho que ele estava tendo, né? E sonhos era talvez a única coisa que eles possuíssem de verdade, que eles possuíam de verdade. O auditório, comovido pela fala desse narrador, o Etos, que trabalha a linguagem como quem faz poesia, vivencia a paixão do amor. Então, nesse momento, eu identifico a paixão do amor, visto que ele sente amor ao próximo, sente uma amizade que lhe desperta desejos para outrem, não para ele. Nesse sentido, deseja a família de Fabiano todas as coisas que considera boas, essenciais, como o alimento sagrado de todo dia. Algo que à primeira vista pode parecer pequeno ou pouco, mas que ao mesmo tempo é algo que condiz a própria vida, já que o alimento diário é a condição primária para sobreviver. Vejamos esse outro trecho. Seu Tomás fugira também, com a seca. A bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia por que era, mas era. Desculpe, não sabia por quê, mas era. 1, 2, 3. Havia mais de 5 estrelas no céu. A lua estava cercada de cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral. Ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalhos, de ossos, animariam a solidão. Os meninos gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras. Sim, a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas, povoavam o curral. E a caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra que estavam lá em cima, debaixo de um juazeiro, com sede. Fabiano, os meninos, Senhora Vitória e Baleia, pareciam não ter direito sequer a sonhar. Falar em sonho e despertar no auditório é torcida pelo outro, para que se realize aquilo que tanto deseja. É o que o auditório, quando toma conhecimento dos sonhos dessas personagens pudes, que, mesmo no contexto árido e sem perspectivas em que vivem, permitem-se sonhar. É o caso do Fabiano. O Fabiano agora, ele estava sonhando acordado, ele estava querendo, ele estava desejando. Era um sonho. E o auditório percebe, se identifica e se compadece com isso. No auditório é despertada mais uma vez a paixão do amor, porque, como vimos, ele deseja para esses personagens representantes de tantos retirantes de nosso Brasil, que tenham seus pequeninos sonhos realizados. Ele torce, ele deseja algo para outrem e não para si. É o laço de identidade dele com o outro. É o laço de identidade do auditório com a personagem, nesse momento, o Fabiano, tá? Outra paixão despertada no auditório, a meu ver, é a paixão da indignação. Sendo que no episódio narrado, no capítulo Cadeia, podemos exemplificar bem essa afirmação.
Fabiano, certa vez, ele descrevera-se como um bicho. E muitas vezes assim ele agia realmente, ao não ser capaz de proferir nem palavra que o defendesse. O Fabiano, ele grunhia. Ele parecia realmente um animal falando. Em vários momentos ele tinha dificuldade de se comunicar e era incapaz de defender direito que pudesse ser dono. Nesse ponto da narrativa, no capítulo Cadeia, Fabiano e sua família tinham se ajeitado num local lá, num pedaço de terra, da qual eles cuidavam e obedeciam à ordem de um patrão. Fabiano tinha respeito e temor. Certo dia, o Fabiano foi à cidade, na feira. Eis que acontece o episódio do Soldado Amarelo, que é um famoso episódio também. Quando nitidamente nota-se, o que a gente vai notar nesse episódio? O abuso de poder por parte daquele que sente ser mais forte em desfavor de um oprimido. O Soldado Amarelo, que encontrou o Fabiano, convocou ele e obrigou o Fabiano praticamente a uma partida de 31. Vejamos. Soldado Amarelo falando com o Fabiano. Como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro? Fabiano tentou a farda com respeito e gaguejou procurando as palavras. Ele não sabia o que dizer, né? Fabiano não tinha palavra, né? As palavras de seu... E ele procurava as palavras do seu Tomás da Bolandeira, que era uma referência para ele. Isto é, vamos e não vamos, quer dizer, enfim, contanto, etc. Conforme. Levantou-se e caminhou atrás do Amarelo, que era a autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Depois de obedecer simplesmente, perderam o jogo, Fabiano ficou furioso, trombudo, e o Soldado Amarelo ainda o perseguiu. Não se deu por satisfeito e perseguiu o Fabiano. Espera aí, paizano, gritou o Amarelo. Fabiano, orelhas ardendo, não se virou. Entretido com o diabo do jogo, tonto de aguardente, deixava o tempo e não levava o querosene. Sim, a Vitória tinha pedido querosene para eles se iluminarem durante a semana. Iam se alumiar durante a semana com um pedaço de facheiro. Aprumou-se, disposto a viajar. Outro empurrão o desequilibrou. Voltou-se e viu ali, perto, o Soldado Amarelo que o desafiava. A cara enferrujada, uma ruga na testa. Vosmecê não tem o direito de provocar os que estão quietos. Desafasta, bradou o polícia. E insultou o Fabiano porque ele havia deixado a bodega sem se despedir. A autoridade rondou ali um instante, desejosa de puxar a questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e, deu um salto, reunia em cima da alpercata do vaqueiro. Pisou os pés dele com toda a força. Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole quente é pé de gente. O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o Amarelo apitou e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o Jatobá. Toca para frente, berrou o cabo. Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. E em seguida abriram a porta, deram um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. Então vejam bem esse trecho. O que aconteceu aqui? O Soldado Amarelo, ele fez uso da sua atribuição aí de policial e instigou o Fabiano. O tempo todo ele desrespeitou o Fabiano. E quando o Fabiano, na sua simplicidade, não sabendo o que dizer, xingou a mãe do policial, ele foi preso. Que a todo o tempo foi o policial, o Soldado Amarelo, que insultou o Fabiano, né? Pelo descrever do narrador observador, que em alguns momentos dá voz à própria personagem que tudo presenciou, atribui à narrativa a maior veracidade. Então, no momento em que Fabiano fala, quando
quando é possível que a gente conheça a personagem por meio da fala dela, por meio do pensamento dela, do discurso indireto livre, há uma maior proximidade entre o auditório e o discurso propriamente dito, tá? De forma que parece mais verossímil para nós. Leva o auditório a indignar-se com a cena vivida por Fabiano e o Soldado Amarelo, pois é nítido nessa cena o abuso de autoridade, o uso da força em desfavor de cidadão em uma situação desfavorável e de vulnerabilidade, denota a situação daquele que, em um medir de forças, faz uso da sua posição de poder de polícia e subjuga o outro. Quem é que não se indigna diante de uma situação dessa? Aí eu pergunto para vocês, é algo que acontece só lá nos tempos da publicação do Vidas Secas ou podemos trazer para os nossos dias de hoje, né? O auditório fica consternado com a cena em que o Soldado Amarelo forja. Ele forja o tempo todo a cena a fim de fazer uso da sua autoridade para desmerecer o Fabiano. Além disso, faz uso do abuso de poder e leva ele a ser preso, né? Com uma acusação medonha, sem fundamento de direito, né? Nesse momento da narrativa, há a revolta, despertando no auditório a paixão da indignação, pois é por ele conhecido ambos os lados da cena. O auditório conhece os dois lados. E vendo que Fabiano não tem voz, não é capaz de conceber palavra que o defenda, o auditório se sente como Fabiano se sentiu. Aqui eu digo, esse episódio para o Fabiano é um episódio muito importante, tá? Em que nós percebemos que ele jamais irá esquecer o que viveu ali com o Soldado Amarelo. Tanto que, embora eu não traga no meu capítulo, quem vai à obra percebe que há um segundo encontro entre o Fabiano e o Soldado Amarelo, em que Fabiano pensa em acabar com a vida do Soldado Amarelo, de tanta raiva que ele sente. Ele não esquece essa história, ele revive essa história por toda a sua vida, tá? Ele é atormentado por esse episódio, por ter sido injustiçado e, principalmente, por não ter conseguido se defender. Não tinha palavra que o defendesse, né? Fabiano é bruto e duro como a terra seca do sertão, e sua linguagem também é assim, como tudo que cerca ele. Ele sempre estava dividido entre a revolta, a indignação e a passividade. Nesse instante de denúncia de justiça social, é que o auditório traz a sua interpretação, leitura e enfrentamento em Vidas Secas, a sua memória. Então, o auditório traz a memória de tudo isso que para ele é descrito na história, mas que ele já viu em algum lugar. Ele já viu aqui, na vida real, né? O discurso indireto livre leva o auditório a sentir na pele a indignação de Fabiano, que também é sua, pois ele o deixa conhecer o que sentiu na cela onde justamente foi detido. E vejamos, ó. Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências e todas as injustiças. E aos conhecidos que dominam no corpo e aguentavam um cipó de boi e ofereciam consolações. Aí ele falava, pensava consigo mesmo, né? Alguém já havia dito para ele, desculpa, tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita, mas agora arranjei os dentes, soprava, merecia castigo? E por mais que forjasse, não se convencia de que o Soldado Amarelo fosse governo. Governo é coisa distante, é coisa perfeita. Não pode errar. O Soldado Amarelo estava ali perto, além da grade, era fraco e ruim. Jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia concernir tão grande safadeza. Afinal, para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede e gritou enfurecido. Para que servem os soldados amarelos? Só queria voltar para junto de senhora, deitar-se na cama de varas. Estava tudo errado. Veja essas marcas que eu fiz aqui. Daniela. Oi. Interrompeu rapidinho. Na verdade, o tempo aí já tá faltando só 10 minutos, tá? Só para te avisar. Tá bom, então eu vou passar, eu já estava olhando aqui mesmo, vendo o tempo.
Vocês me contemplam com mais 10 minutinhos? Que aí eu vou passar para a parte da baleia e a gente finaliza, tá bom? Não, os 10 minutos está dentro do tempo. Então, aqui, só para finalizar esse slide, eu estava falando, veja, o Fabiano, ele fala, o governo é governo, o governo não pode errar, eu confio tanto no governo, como que o governo pode ter feito isso comigo? É um questionamento de denúncia social, mesmo, político-social, né? Afinal, para que servem os soldados amarelos? Será que será que a polícia serve para isso? É para isso que eu vivi hoje, que serve a polícia? E quem é que perguntou, né? O auditório, tenho certeza que se identificou com a personagem Fabiana. Eu falo aqui das questões universais, eu falo da paixão, da compaixão. Vamos ver se aqui eu já falo da baleia. Sim, tá? Eu vou passar a falar agora da baleia, rapidamente, para a gente finalizar, tá? Quem quiser esses slides depois também eu disponibilizo, de modo que eu não falei tudo que estava aqui, tá? Fala assim, ó, lá no livro. Então, Fabiano decidiu matá-la. Fabiano decidiu matar a baleia porque ela estava sofrendo, ela estava doente, estava com hidrofobia. Então, foi uma despiste porque ele amava a cachorrinha baleia, mas ele decidiu sacrificá-la. Então, Fabiano decidiu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira. Lixou-a, limpou-a com saca de trapo e fez tensão de carregá-la. Bem para a cachorra não sofrer muito. Sim, a Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça. E não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três, para bem dizer. Não diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas sim, a Vitória levou-os para a cama de varas. Deitou-os e esforçou-se por tapar-lhe os ouvidos, desculpa. Prendeu a cabeça do menino mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-lo, resmungando com energia. Ela também tinha um coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiana era necessária e justa. Pobre baleia. A personagem baleia, ela é muito representativa. Além de denotar em toda a obra uma zoomorfização, conferindo a ela características sensíveis e humanas, que se contrapõem com a animalização do homem, especialmente no capítulo em que relata a sua morte, o ethos, por meio dos recursos estilísticos da obra, bem como pela narrativa e seus recursos imagéticos, porque vocês lerão aqui comigo, vocês verão que a gente é transportado para o momento em que a baleia agoniza, o momento em que ela morre, o momento de delírio que precede a sua morte, tá? E o auditório fica muito comovido com isso. O auditório começa a sentir apreensão pelo que poderá acontecer com um animalzinho tão sensível. Sente compaixão, sente piedade, sente misericórdia por ela. Ele deseja que ela não sofra, que ela talvez não esmoreça e não morra. E à medida que a narrativa vai se avançando, o auditório vive um momento da morte com ela. Mais que isso, ele sofre com ela, ele não compreende muito bem como isso pode acontecer, ele sente-se tonto como a baleia sente, sem rumo, ele sente vontade de parar a narrativa. O auditório muitas vezes sente vontade de não ler aquilo mais e falar, não, eu não quero, eu não quero viver isso, mas ele sabe que é preciso prosseguir. Para ele é um mal que recai sobre quem não merece, então ele se paixão da compaixão. Sente desejo de parar sua leitura, de repente não ver a baleia morrer, mas sente que na mesma medida é importante viver e compartilhar aquele momento com a cachorrinha, pois ele também sente a paixão do amor, quando deseja, enfim, que tudo termine logo, que ela sofra o menos possível, para não alongar o sofrimento dela. O sofrimento dela representa para nós o sofrimento humano, figurativiza o sofrimento humano.
e pode acometer alguém próximo, a quem amamos ou o outro, tá? Então, só para... Você me avisa, tá, Tiziana, na hora que acabar o meu tempo, por favor, tá? Vejamos o trecho, então, da morte da baleia, do cachorrinho baleia. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os 4 traseiros e inutilizou uma perna de baleia que se pôs a latir desesperadamente. Ouviu o tiro e ouviu os tiros e os latidos. Sim, a Vitória pegou-se a Virgem Maria. E os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se, demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino, aos pulos, e perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas diante, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nessa posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se aos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e quis morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho. E os uivos iam diminuindo. Tornavam-se quase imperceptíveis. Olhou-se de novo, aflita. O que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás, que pulavam e iam em liberdade. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo. Nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Baleia esperava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e invisível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciavam-se no seu espírito. A terra se amaciava, os fins dos cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava no peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos e enormes. Esse é o devaneio de Baleia, tá? E o que eu coloquei em vermelho, não vai dar tempo de eu falar tudo, mas são palavras, né? Que nos levam a sentir, imaginar, a estar com a baleia no momento da sua morte, no momento do delírio de Baleia, né? Ela morre e, em meio ao delírio, ela sente tudo isso que eu acabei de contar para vocês, tá? É preciso respirar fundo antes de continuar a morrer junto com Baleia. Um embrulhar no estômago, um sentimento de não querer viver aquilo tudo e ver aquilo, mas com a consciência de que
passar por todo o sofrimento de Baleia necessário para que se sinta o que ela sentiu, para compreender realmente o que Baleia e sua família passaram em sua via crucis até ali. Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e Baleia, eles também procuravam acordar num mundo cheio de preás. E como disse Graciliano Ramos, lá quando ele fala que estava escrevendo sobre uma cachorra, um troço difícil, ele fala que o sentimento da baleia é um sentimento de todos nós. Todos nós queremos e desejamos um mundo repleto de preás. Então, no momento em que a baleia recebe o tiro, é como se cada um dos infelizes recebessem um tiro também. Com o processo da agonia de baleia, no auditório, acontece um percurso de sentimentos no auditório. São despertadas as paixões do amor, da indignação, da compaixão, e é uma via crucis de sentimento, porque o leitor, o auditor, ele sofre com essa família. Ele passa por essa via crucis. Eu já falei isso, né, lá no começo da minha fala, eu pus aqui de novo porque eu achei muito importante. Não, desculpe, não falei. Falei só uma parte. E o Fabiano pensa assim, ó, lá no fim, eles iam sair de novo, né, em tentativa de sobreviver. E ele pensa, acabou-se. Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava negro de um lado, cor de sangue do outro, e ia tornar-se profundamente azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito ruim. O que iriam fazer? Retardaram-se temerosos? Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada? Ficariam presos nela? E o sertão continuaria a mandar gente para lá? O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sim, a Vitória, e os dois meninos. E eu colocaria aqui a baleia também, né? E a mudança de julgamento acontece, né? Conforme o último estágio da teoria postulada por Figueiredo. A obra Vidas Secas proporciona um abrir de horizontes no auditório, de expectativas. A expectativa do leitor ela é rompida, rompe os horizontes de expectativa, né? É possível sair dessa leitura. Não é possível se sair o mesmo dessa leitura. Sai-se transformado. O corpo e a mente são transformados de maneira que se torna diferente de quando se iniciou a Via Crucis junto com os retirantes Fabiano, sim, a Vitória, os meninos e Baleia. A mudança de julgamento estabelece os fundamentos para uma tomada de decisão, para a ação propriamente dita, visto que o auditório é convocado a agir. Quem é que lê uma obra dessa e não age diante da vida? Não é? Seguindo para o final da trajetória das paixões proposta por Aristóteles, estudada e ampliada por Figueiredo, 2020. Nesse último estágio, vou falar só uma parte. Como afirmamos anteriormente, a literatura, especificamente a obra Vidas Secas, causa o incômodo necessário ao despertar paixões no auditório. E, a partir disso, provoca-o a refletir sobre o que sentiu. Assim, não podemos dizer que se trata do mesmo auditório que adentrou a história dos retirantes. Sai-se modificado, suficientemente a ponto de agir de modo a não se manter inerte diante de uma história que retrata o cenário social do país em que se vive. As minhas considerações finais, eu digo que mudança e fuga, esperança e desesperança, que somente antecede uma nova esperança, que pode ou não chegar, né? É a força do vaqueiro Fabiano que leva o leitor, o auditório, a continuar a sua empreitada, a empreitada da Via Crucis, com a família retirante em sua seca caminhada. Quando se inicia a leitura de uma obra literária como Vidas Secas, a gente pode até imaginar que vai encontrar uma história sofrida, verossímil, e com certeza tocará a alma do auditório. O que não se sabia, o que não se sabe muitas vezes, porém, é que se descobre ao final de sua última linha que saímos muito diferentes de que quando adentramos o sertão de Graciliano Ramos, pois é exatamente isso que ocorre. A
transformação acontece entre a linha e a entrelinha, uma vez que o auditório caminha, segue, persiste, chora, sente dor, esperança, desesperança, junto com o Fabiano, que tinha a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a baleia. E ele aceita seguir por um percurso que as paixões são despertadas no momento em que ele sente uma variedade de sensações junto com as personagens com as quais ele se identifica. Há nele uma mudança crucial de julgamento para, enfim, comparação, que é o principal propósito da literatura. Despertar o incômodo necessário para que haja uma mudança de postura diante da vida. Entretanto, foi possível verificarmos e confirmarmos o poder que a literatura tem de transformar opiniões, alargar horizontes, despertar paixões, modificar julgamentos e o agir das pessoas diante da realidade que o cerca. Eis o da literatura, ao causar estranheza, incômodo, pois arranca o auditório do seu lugar comum e o ergue ao patamar de formador e transformador de opiniões e da própria vida, né? Eu termino a minha fala com uma citação também do Antônio Cândido, que ele diz assim: na medida em que nos interessa também como experiência humana, não apenas como produção de obras consideradas projeção melhor transformações de modelos profundos, a literatura desperta inevitavelmente o interesse pelos elementos contextuais. Tanto quanto a estrutura, eles nos dizem de perto porque somos levados a eles pela preocupação com a nossa identidade e o nosso destino. Sem contar que a inteligência da estrutura depende em grande parte de se saber como o texto se forma a partir do contexto, até construir uma independência dependente, se for permitido o jogo de palavras. Tendo assim demarcados os campos, vejamos alguma coisa sobre a literatura como força humanizadora, não como sistema de obras, como algo que exprime o homem e depois atua na própria formação do homem. Antônio Cândido. É isso que eu tinha para falar. Espero que me perdoem os equívocos, espero que sejam complacentes, porque sou uma iniciante aqui nessa teoria, tá? Meus agradecimentos eternos à professora Maria Flávia. Esse presente trabalho foi realizado com o apoio à coordenação e aperfeiçoamento do pessoal, a CAPES. Eu sou taxista também pela Unifran, pela CAPES, perdão. E meus agradecimentos. E essas são algumas de minhas referências. Tá? Daniela, queria te parabenizar pela apresentação. Eu acho que foi excelente. E a gente vê a sua paixão pela literatura e acho que você trouxe para o seu auditório as paixões que você quis demonstrar no seu trabalho. O pessoal está te parabenizando. E eu queria fazer uma pergunta para você, mais a título de curiosidade. Você coloca que o narrador seria, o autor-narrador seria o ethos. Que papel teria o autor-criador? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, posso. O autor-criador, ele não pode, em hipótese alguma, ser confundido ou ser... ele deve ser desvencilhado totalmente do narrador. Essa é a premissa maior que a gente sempre fala em literatura. Até mesmo nas obras, nas autobiografias, tá? Então, a gente tem que desvencilhar. O autor-criador como eu citei em algumas partes aí, em uma parte, na verdade, né? Que o Graciliano Ramos, ele tem uma contribuição muito forte nessa obra, todo ele, né? Pelas questões sociais que ele traz consigo. É claro que a gente não pode esquecer que é o Graciliano Ramos que está por trás aí de toda essa criação, né? E é claro que ele, como criador da obra, ele tem um papel crucial aí no escolher. Então, as escolhas, inclusive a escolha do narrador, é uma criação literária do Graciliano Ramos.
tudo foi criado por ele. Tudo, tudo, exatamente tudo. Ele baseou-se no real. A realidade, como Antônio Cândido diz mesmo, a realidade, a vida real, ela é o substrato da literatura. A Maria Silvia, ela foi minha professora na graduação, a sobrinha da Maria Flávia. Ela dizia uma coisa da linguística que eu gosto muito de usar na literatura. Ela fala que a linguística, a gente veste os óculos da linguística para enxergar coisas que a gente não via antes ou que não vê facilmente. E a literatura nos possibilita da mesma maneira. Eu gosto de falar com meus alunos, e quando eu falo com as pessoas, que a gente veste os óculos da literatura, porque a gente consegue ver de outra forma a realidade. Então, o Graciliano Ramos, é claro que a contribuição dele é ímpar, e tudo que está no Vidas Secas é o Graciliano Ramos, porque a questão político-partidária, né? Mas é preciso desvencilhar o Graciliano Ramos do narrador e de toda a criação que está em Vidas Secas, porque tudo lá é uma criação, tá? É ficção. O Graciliano Ramos, ele usou todo o conhecimento que ele tem e todas as opiniões político-partidárias, as revoltas, os questionamentos sociais que o Graciliano gostaria de fazer e fez, ele faz por meio do Vidas Secas, mas ele faz uso de um narrador que ele escolheu, não foi ao acaso, que ele escolheu um narrador do modo como ele escolheu, não é acaso que ele escolheu o Fabiano como ele escolheu, a própria linguagem, o uso, nada é ao acaso na literatura. Então, até as palavras, o arranjo das palavras são escolhidos de modo que vai mexer com o leitor. Então, é claro que ele teve intenção de persuadir o leitor, sim, se essa é a sua pergunta, tá? A meu ver. Certo. Daniela, mas mais uma coisa. Eu respondo isso aqui. Que você acha? Porque o Graciliano, ele tem uma fala, uma escrita seca, ele é enxuto nas palavras, e você falou bastante das narrativas, né? Como instrumento de argumentação. Você acha que ele usou as narrativas como principal argumento de persuasão, ou não? Ou usou outros instrumentos? Sim, eu falei da narrativa me baseando na teoria e na proposta de ampliação da teoria, segundo a professora Maria Flávia. O Graciliano Ramos, a sua pergunta me remete ao contexto de produção mesmo, de recepção da obra, né? Lá em 1938. Eu acredito que... eu acho um pouco difícil responder, porque o autor, ele tem... eu não gosto muito dessa expressão liberdade poética, mas ele tem os seus desejos, o poeta ele tem a sua sede de respostas, de reflexões, e muitas vezes o poeta não pensa nisso. A Clarice Lispector, por exemplo, não tem nada a ver com o contexto aqui, mas eu já assisti a entrevistas da Clarice Lispector em que ela diz que ela nem relia o que ela escrevia porque ela tinha que escrever, ela não se preocupava muito em a quem se dirigia a escrita dela. Mas, ao mesmo tempo, eu penso também que nada é ao acaso, e que sempre há, sim, uma intenção. Agora, dizer que o Graciliano Ramos fez uso da narrativa porque ele tinha consciência de que a narrativa tinha esse poder persuasivo, eu acho que talvez não. Mas ele sabia que a literatura tinha o poder persuasivo. E a literatura, por meio de uma narrativa, que era o que estava em uso não é essa palavra que eu quero usar. Na época, no contexto em que ele escrevia, o uso da narrativa era muito forte, das narrativas regionalistas, das narrativas dos sertões, do sertão universal. Então, eu acredito que ele fez uso da narrativa para atingir o objetivo dele, de denúncia social, de tudo que ele se propôs no Vidas Secas. Então, afirmando que a narrativa de cunho regionalista, que foi da época que ele escrevia,
tinha um maior poder de persuasão, de atingir ao leitor, ele fez isso consciente, com certeza. Uhum. Bom, eu acho, a gente ainda tem tempo, né? Eu acho que se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone ou perguntar, ou escrever, mandar mensagem. A Maria Flávia quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Maria Flávia. Oi, Daniela. Oi. Meus parabéns por esse trabalho tão emocional, né, que você nos apresentou. E realmente é impossível não se emocionar ao ouvir a sua palestra. Meus parabéns, viu? Eu queria fazer algumas observações a respeito do seu trabalho. Só um minutinho que eu vou pedir um silêncio aqui na minha casa. E eu vou acender minha luz, espera aí. Pronto. É o seguinte, você começou o seu trabalho falando do auditório que seria alvo para o livro, né? Você define um auditório assim de cunho praticamente eu vou só pedir para você, como eu vou falar um pouquinho, eu vou pedir para a Sirlene e a Daniela deixarem o microfone silencioso, por favor. Então, você delimitou lá um auditório que tem um cunho político, um auditório interessado nas questões políticas do país, com as questões do clima também, né? A problemática do clima, do Nordeste, tudo isso. Você definiu um auditório prévio. E depois, com a sua fala, você foi nos mostrando que esse auditório que você quis definir lá no início, ele é assim, eu vou te dar a minha leitura, né? Não é necessário definir esse auditório, porque essa literatura não é feita para um auditório desse cunho. Ela é uma literatura universal, né? Você mesmo diz que é uma literatura universal. E aqui, quando você trouxe a sua análise, as suas passagens, a gente foi vendo naturalmente que não demanda um auditório com uma posição política prévia, porque a própria literatura vai formando a opinião desse auditório, que vai se sensibilizando pelas questões políticas, sociais e contextuais do Brasil, né? E não só do Brasil, tanto é que esse livro foi traduzido para outros países e que pessoas que não têm a nossa referência acerca do Nordeste, e as pessoas se sensibilizam da mesma maneira, né? Então, o que eu acho que o seu trabalho mostra para a gente, aquela concepção que nós começamos a traçar lá no Grupo Pare, de que o auditório, a partir da trajetória das paixões, ele passa a ser definido pelas paixões possivelmente despertadas. Então, todas essas questões prévias, elas passam a ser descartadas, porque é isso que essa teoria nos dá. A trajetória das paixões nos dá a possibilidade de verificar, por meio dos processos identitários, quais seriam as possíveis paixões despertadas. E por meio das possíveis paixões despertadas, a gente então define o auditório que pôde sentir aquilo, certo? E aí, assim, a universalidade da obra Vidas Secas fica claramente delineada, porque ela não depende daquelas premissas que você colocou lá no começo. Muito pelo contrário, porque se o Graciliano Ramos estivesse dialogando apenas com quem já pensa como ele pensa, com quem já está preocupado com as questões que ele está preocupado, ele dialogaria com um grupo muito pequeno, né? Imagina naquela época, maior ainda. Mas não, você veja, né? Eu, muito nova, li esse livro, e esse livro mexeu comigo de uma forma muito forte em todos os sentidos. E aí, e construiu, como o Antônio Cândido fala, né, que a literatura vem dizer sobre nós e acaba nos constituindo
mundo. Então, esse livro foi uma das coisas que me constituiu. E quando você mostra essa morte da baleia e os sentimentos da cachorra-baleia, né? Todos nós somos cachorra-baleia, né? E isso não depende de posicionamento político prévio, né? E esse livro mostra isso. Então, sua análise é maravilhosa, porque ela mostra a efetividade da trajetória das paixões. E ela mostra até mesmo que via um universo passional, você pode despertar uma conscientização política, mas não uma coisa previamente estabelecida, né? E aí uma coisa que eu acho que seria interessante, né, como a gente ainda está fazendo a última revisão dos nossos capítulos, todos nós, graças a Deus, é modalizar o tempo inteiro no seu capítulo, né? O auditório pode sentir tal paixão, o auditório poderá se sensibilizar, existe a possibilidade do auditório sentir, porque aí a gente não garante, né? É nesse sentido. Então, eram todos esses comentários. Obrigada por me ouvir. E professora, na verdade, essa delimitação aí do auditório, no meu capítulo mesmo, não está delimitado. Eu falei aqui, foi um medo como sou estreante aqui, como eu já comentei, foi um medo dos questionamentos, de alguém me questionar e falar, mas do que você está falando, sabe? Na verdade, essa delimitação aí, prévia do auditório, não acontece lá no meu capítulo, tá? E em relação à modelização, eu parei. Daniela, o Alan está comentando assim, ó, acredito que ela tenha realmente caráter universal. Eu acho que ele está falando da literatura. No entanto, algumas vinculações a determinadas formações ampliam ou reduzem as paixões. É uma pergunta ou é uma afirmação? É um comentário. Você quer completar? Ele está levantando a mão. Acho que ele vai falar. Se for uma pergunta, se for uma afirmação, eu concordo, né, com ele. Eu acho que ele vai falar porque ele levantou a mão. Vocês me ouvem bem? Sim. Bem, na verdade, quando eu fiz esse comentário, eu estava pensando sobre essa questão de alguns assentimentos serem prévios ou não. E eu acredito que, de certa maneira, é necessário que haja, sim, algum assentimento prévio a determinadas ligações, até mesmo ideológicas, porque eu acho que se fosse completamente nulo esse tipo de ligação, ficaria um pouco difícil a gente falar de disponibilidade, porque a gente se liga àquilo que está mais disponível para nós. E essa ligação tem a ver com a filiação em algumas redes de valores. Sim, você está se referindo à prateleira de paixões que nós temos disponíveis, né? Sim, e eu acho que é até produtivo a gente aproveitar a presença da professora Maria Flávia para a gente debater sobre essa questão, porque quando ela fala que não existe esse pertencimento prévio a uma rede de valores, eu não sei se eu entendi de maneira equivocada o que ela quis dizer, mas eu penso que, pelo menos em algum nível, existe esse pertencimento, essa adesão a um valor. Alan, eu acho que a Daniela, bem, agora você vai ter que deixar o debate correr aqui em cima do seu texto, porque está muito interessante, né? Todo mundo fala, então. Eu concordo com você, Alan, com o que você está dizendo. Sem dúvida, a nossa escala de valores, a nossa vinculação ideológica e política define e organiza a nossa prateleira de emoções, sem dúvida. Eu acho isso que de fato, a gente tem que levar isso em consideração.
Quando você está pensando, vou falar com um público X, esse público, qual a escala de valores dele, a que linha política ele se vincula, tudo isso é muito importante para o orador. O que eu quis dizer é que a Daniela trouxe uma obra que tem um cunho, um caráter amplamente universal, né? E essa obra, eu acredito que ela não pode se restringir a um público, a um auditório delimitado por questões puramente ideológicas, porque ela é mais ampla do que isso, ela é mais universal do que isso. É lógico que na hora que a gente vai fazer as análises, a gente pode pressupor pessoas que já têm uma conscientização social, que já têm uma noção do que passa a população do Nordeste, essas pessoas ficariam num nível de indignação muito maior do que pessoas que nunca ouviram falar da problemática da seca no Brasil e dessa marginalização da população pobre, né, aqui no Brasil. Então, de fato, na hora de analisar isso, sim, a gente precisa levar essas coisas em consideração. O que eu quero voltar a enfatizar é que a trajetória das paixões é uma forma da gente olhar para o auditório via paixão e não via outros condicionamentos. Então, a gente pensa assim, um auditório que se compadece mais, ou o que eu acabei de falar, né? O auditório que ficaria muito indignado, um auditório que tem mais consciência política ficaria muito mais indignado do que um auditório com menos consciência dos problemas sociais do Brasil. Aí sim, mas você veja, a próprio grau de despertar da paixão nos joga para a definição do auditório lá na frente. O que eu estou fazendo o que eu estou sugerindo para vocês é que a gente use a trajetória das paixões como um instrumento de medição e caracterização dos auditórios. Só isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Parece que o Luan tinha levantado a mão. Luan? Para mim não apareceu, Daniela. Luan, se você quiser fazer a pergunta, apesar que, não sei, Tiziano, nós estamos em cima da hora, né? Ô, Dani, você gostaria de falar um pouquinho? Já estão. Oi? É que o Alan falou, eu falei, você mesmo não falou ainda. Sobre o que o Alan disse, quando ele diz assim, eu concordo com ele e no entanto, algumas vinculações a determinadas formações ampliam ou reduzem as paixões. Eu acho que esse ou aí foi crucial, viu, Alan? Porque eu acredito que em algum momento ampliar, em outro pode reduzir, né? Vai ao encontro de tudo que a Maria Flávia falou, porque depende, né? A Silene me fez uma pergunta enquanto a gente estava conversando durante a semana. Ela perguntou assim para mim, ela falou, Dani, mas então quer dizer que um outro leitor de Vidas Secas pode sentir as paixões totalmente diferentes dessas que você descreveu no seu texto? E eu respondi para ela durante essa semana. Depois você me pergunta de novo, mas vou te responder por aqui. Sim, né, é possível. Então, eu achei muito pertinente o que a Maria falou. Eu não queria ter delimitado a história, eu não queria ter falado que só que é propenso a ou dizer que as pessoas que se preocupam com as questões sociais estarão mais propensas às paixões. Não, eu acredito que não. Talvez também o Alan tenha perguntado em relação às pessoas que decidem ler o Vidas Secas. É isso que você quis dizer, Alan, ou não? Porque igual a Silene perguntou para mim, ela falou, Daniela, e aqueles leitores de Vidas Secas que leem só vestibular exige? Aí eu fiquei pensando também, sabe? E o que você diz disso, Maria Flávia? Assim, quando, por exemplo, esse auditório é um leitor que vai ler só porque ele precisa ler para o vestibular. Eu acho excelente essa pergunta, porque, na verdade, quando eu li Vidas Secas,
Secas era um livro que a escola mandou ler e ia cair na prova, né? E esse livro marcou a minha vida. Então, não importa muito o propósito, a força dessa literatura, ela suplanta todos esses condicionamentos, né? Por isso que eu achei interessante a sua forma de análise hoje, porque você veio mostrar para a gente, na sua análise, a força literária dessa obra do Graciliano Ramos. Então, você pega um menino inconsciente que está lendo para o vestibular, ele vai ser impactado, ele vai levar sustos no meio da leitura, né? Porque se ele não tem consciência política, se ele não está nem aí com questões sociais, vamos supor, de repente ele tem uma cachorra e ele vai chorar naquela cena da cachorra. E às vezes a cachorra vai fazer ele pensar sobre a seca do Nordeste, sabe? Então, a literatura tem um poder. Aí, o que eu gostei do seu trabalho é que ele mostra o poder das narrativas. As narrativas que fazem despertar processos identitários e que vão gerar despertar de paixões e mudanças de julgamento. Né? Então, você veja, o auditório vinho lá atrás, vai cair no vestibular, coitado, cai feito um patinho nas mãos desse grande literato, né? Essa é a minha opinião. Respondi, Silene, olha que maravilha que você falou, Maria Flávia, é tudo isso, eu fico pensando, eu falo, gente, é uma cilada deliciosa, né, que você nunca mais esquece o Vidas Secas. Eu também li pela primeira vez na escola, e até hoje, olha que passei por várias, eu falo que o meu livro preferido é o Vidas Secas. Eu acho que a questão das narrativas é o cerne de todo o seu trabalho. É o que a Maria Flávia está colocando. Então, por isso que a proposta de ampliação da teoria foi para mim. Ela fez essa proposta, me ajudou muito, porque foi o cerne da minha análise, foi o que me estruturou. O Valmir disse uma coisa muito boa aqui, um conselho muito bom. Valmir, obrigada. Acho que uma conclusão necessária da sua análise é a delimitação do auditório na perspectiva que a professora Maria Flávia pontuou, que na verdade é a não delimitação, né, do auditório. Não é, Valmir? É isso que você quer dizer? O que eu quero dizer acredito que seja válido você ressaltar a delimitação do auditório com base nas paixões que você analisou no capítulo. Sim, mas também ressaltando de que não se deve delimitar o auditório, né? Pessoal, eu sei que a gente já está em cima da hora, mas só um comentário rapidinho. Agora eu entendi completamente o ponto de vista da Maria Flávia sobre essa delimitação do auditório, como ela está dizendo, mas apenas como algo que não pode ser delimitado apenas com essa característica. É ou não é para alguém que milita em um determinado campo. Mas eu acho que as delimitações do auditório, às vezes, são necessárias para alguns tipos de análise. E também acredito que, e agora eu percebi que a professora Maria Flávia concorda plenamente com isso, que as nossas filiações ideológicas são completamente atuantes na forma com que a gente interpreta e as paixões são despertadas em nós. Só para complementar a discussão que a gente levantou. Sim, concordo com você. Bom, eu acho que estamos na hora, Tiziano. Já passamos um pouquinho, né? Mas foi uma discussão tão válida que eu acho que não tem problema nenhum, não, porque foi realmente muito profícuo. Então, eu passo a palavra para você, se a Daniela não tiver nada para completar, para complementar. Não, estou à disposição de vocês. Eu quero agradecer muito por me acolherem aqui e eu poder dizer o que eu penso, o que eu sinto e também estudar essa teoria que é nova para mim. Muito obrigada.
Eu agradeço. Foi muito bom, Daniela. Gostei muito. Parabéns. Obrigada, Sirlene. Obrigada, Sirlene, por estar comigo essa semana, por fazer os questionamentos que você fez. Foram muito importantes. Te perturbei bastante, né, Daniela? Não. Você me fez pensar também. Muito obrigada. Me tirou do meu lugar comum. Obrigada. E obrigada por hoje também estar aqui comigo. Estarei com você no seu dia, tá? Eu agradeço. Tiziana.